Depois da morte do rei Davi, Israel ficou em silêncio. O trono mais poderoso daquela terra ficou vazio. E o povo se perguntava, quem seria capaz de governar agora? Foi então que um jovem apareceu diante de todos, com um olhar firme, mas carregando um peso enorme nas costas. Seu nome era Salomão, filho de Davi, herdeiro do maior rei que Israel já teve. E naquele dia, em Jerusalém, diante do povo e dos soldados, Salomão foi coroado. O sol nascia por trás das muralhas, as bandeiras tremulavam, e o reino inteiro assistia àquele momento histórico. Mas por trás daquela coroa, existia medo, porque assumir o trono não era só receber poder, era carregar a responsabilidade de uma nação inteira. E Salomão sabia, a partir daquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, depois da coroação, depois dos aplausos, depois do povo voltar para casa, Jerusalém ficou em silêncio. As tochas do palácio ainda queimavam, o vento passava pelas colunas, e Salomão finalmente ficou sozinho. Mas por dentro, ele não tinha paz, porque agora ele era rei, e um rei não podia errar. Ele se deitou, o corpo cansado, a mente pesada, e aos poucos o sono tomou conta. Só que naquela noite, não foi um sono comum. O quarto ficou estranho, o ar parecia mais denso, como se o tempo tivesse parado. E então, uma luz começou a surgir, uma luz diferente de tudo. Não era fogo, não era tocha, não era lua. Era como se o céu estivesse abrindo dentro do palácio. A claridade desceu sobre ele, e a presença que surgiu ali era poderosa. Era impossível ignorar. Salomão continuava deitado, mas sua alma parecia acordada, porque naquele sonho, ele estava diante de algo maior do que qualquer rei. E naquele instante, Salomão entendeu. O trono de Israel não era só um lugar de poder. Era um lugar onde Deus observava cada passo. A luz continuava ali, como se o céu inteiro tivesse descido sobre o quarto do rei. Salomão sentiu o coração acelerar, porque naquele sonho, ele não estava apenas dormindo. Ele estava diante de algo impossível de explicar. E então, uma mensagem veio até ele, como se fosse uma ordem, mas ao mesmo tempo um presente. Era como se Deus estivesse dizendo, peça o que quiser. Naquele instante, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido um exército invencível, poder absoluto, vitória sobre todos os inimigos, riqueza sem limites. Ele poderia ter pedido glória, poder, fama. Mas Salomão ficou em silêncio por alguns segundos. E pela primeira vez, ele entendeu o peso real da coroa. Porque governar não era mandar. Governar era decidir o destino de milhares de vidas. E então Salomão se ajoelhou, com humildade, e pediu algo que ninguém esperava. Sabedoria. Sabedoria para entender o certo e o errado. Sabedoria para não ser injusto. Sabedoria para não destruir seu próprio povo. Ele pediu um coração capaz de julgar com justiça. E naquele momento, a luz ficou ainda mais forte, como se o céu tivesse aprovado aquela escolha. E ali, naquele sonho, Salomão não recebeu apenas uma resposta. Ele recebeu um destino, porque a partir daquele dia, ele seria conhecido não como o rei mais rico, mas como o rei mais sábio da história. Pouco tempo depois, aconteceu o caso que marcou sua história. Duas mulheres apareceram diante do rei. As duas afirmavam ser mãe do mesmo bebê, e o reino inteiro ficou em silêncio, esperando a decisão. Salomão então ordenou algo impensável, que trouxessem uma espada. Ele disse que o bebê seria dividido ao meio, e naquele momento, a verdade apareceu. Uma das mulheres gritou desesperada, não, não faça isso. Pode dar o bebê para ela. E Salomão percebeu na hora, a verdadeira mãe não quer vencer, ela quer salvar. E assim, o bebê foi entregue à mãe real. Depois daquele julgamento, o povo inteiro começou a olhar para Salomão de um jeito diferente. Não era apenas um rei jovem, era um rei que enxergava além das palavras, além das mentiras, além da aparência. E a notícia se espalhou rápido. Jerusalém inteira comentava, esse rei tem algo que ninguém tem. Os dias passaram. O reino ficou em paz. As guerras diminuíram, e Israel começou a prosperar. Mas Salomão sabia que precisava deixar algo maior, algo que marcasse a história, algo que ninguém jamais esqueceria. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria Jerusalém para sempre. Salomão ordenou, vamos construir um templo. Não um templo comum, mas o maior templo que Israel já viu. Um lugar sagrado, um lugar que representaria a presença de Deus no meio do povo. E assim começou. Pedras gigantes começaram a ser cortadas. Homens carregavam blocos enormes. Madeiras raras chegavam em caravanas. Ferramentas batiam dia e noite. A cidade inteira virou um canteiro de obras. O som de martelos e pedras ecoava por todo lado. A poeira subia, o sol queimava e milhares trabalhavam sem parar. Era como se Israel inteiro estivesse construindo algo, não apenas com as mãos, mas com fé. E a cada pedra colocada, o povo sentia que estava vivendo um momento histórico, porque aquela obra não era só um prédio, era um símbolo. E Salomão sabia, quando aquele templo ficasse pronto, Jerusalém seria lembrada para sempre. Depois de anos, o templo ficou pronto, e Jerusalém brilhou como nunca.
O povo se reuniu. A fumaça do incenso subiu. E a cidade parecia tocar o céu. Era o auge do reinado de Salomão. Com o templo quase finalizado e o reino vivendo seu melhor momento, a fama de Salomão começou a atravessar fronteiras. Histórias sobre sua sabedoria chegavam em terras distantes. Mercadores comentavam, viajantes espalhavam. Reis ouviam e ficavam curiosos. Até que um dia, uma caravana gigantesca apareceu no horizonte. Era ouro, era especiarias raras, era riqueza. E no meio de tudo aquilo, vinha uma mulher poderosa, a rainha de Sabá. Ela atravessou desertos e caminhos perigosos só para fazer uma coisa: ver com os próprios olhos se Salomão era mesmo tudo aquilo que diziam. Quando ela chegou em Jerusalém, ficou impressionada com a cidade, com o templo e com a grandiosidade do palácio. Mas o que ela queria mesmo era testar a mente do rei. E quanto mais ela perguntava, mais ela percebia que não era exagero. Salomão respondia tudo com calma, clareza e sabedoria. E naquele momento, a rainha de Sabá entendeu. Aquele não era apenas um rei rico. Era um rei que parecia ter recebido conhecimento do céu. A queda do rei mais sábio. Mas mesmo o homem mais sábio pode errar. Com o tempo, Salomão se afastou do caminho certo. Fez escolhas ruins e permitiu idolatria no reino. E depois dele, Israel nunca mais seria o mesmo. O reino acabou dividido. E a história de Salomão virou um aviso eterno. Sabedoria sem fidelidade pode virar ruína.